que a luz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Boa tarde a todos vocês. E nós vamos dando continuidade às palestras desse mês de abril. O simpósio que tem como tema Espiritismo em seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Esse tríplice aspecto, dentro da ciência, a ciência que estuda, a filosofia, que tem o papel de esclarecer, ambas nos trazendo conhecimento e nos levando à vivência do aspecto moral, que nos religa a Deus. Consoante as palavras de Kardec, podemos identificar o tríplice aspecto do espiritismo: científico, concernente às manifestações dos espíritos; filosófico, respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a sua doutrina; e religioso, relativo à aplicação desses princípios. Então, nós iniciamos dentro do tríplice aspecto. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês nessa tarde sobre imortalidade, razão e fraternidade. Os slides que vocês vão ver, na verdade, não serão lidos por mim. Eles vão servir para vocês como uma referência, para que vocês saibam em que momento nós estamos. Estamos falando do quê? Para que vocês possam acompanhar. Os slides, na verdade, eles têm uma síntese do aspecto que nós estivermos abordando. Então, nós começamos falando sobre o aspecto científico e o item é imortalidade. Imortalidade. Gente, a voz tá ruim para chegar aí em vocês, tá ok? Então, vamos lá. Imortalidade. Sabemos, todos nós temos 100% de certeza que não existe a morte. Não da maneira como muitas vezes nós concebemos. Nós não morremos, mudamos de lugar, né? Na verdade, é uma transformação, é isso. Todo mundo concorda com isso? Mesmo na hora H. Eu nem sei por que a hora chama H, mas na hora H deve ser aquela hora do desencarne. Ai, meu Deus, é agora que eu vou ver se de fato isso acontece ou não. Para isso, eu vou contar uma historinha para vocês. E eu vou pedir paciência para quem já conhece a historinha, mas eu acho que ela elucida bastante a tal história da certeza na imortalidade, né? Temos ou não temos? Então, a historinha é sobre 2 gêmeos no ventre de uma mãe. Vocês já conhecem? Já ouviram falar? Então, dá para a gente fazer bem uma analogia. É como se a Terra fosse o ventre onde nós estamos. Então, olhem a conversa e se identifiquem ou não com um dos gêmeos. Diz assim: no ventre de uma mulher grávida, 2 gêmeos dialogam. Você acredita em vida após o parto? Claro, há de haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem! Não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pés e comeremos com a nossa boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível e comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz o menor sentido, pois o cordão umbilical é muito curto. Sinto que há algo mais.
talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E, afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe, e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita em mamãe? Se ela existe, onde ela está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela, nós vivemos. Sem ela, não existiríamos. Eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que ela não existe. Bom, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando ou senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera. E no momento, estamos nos preparando para ela. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não, né? Diz tudo essa analogia, se a gente parar para pensar, né? Estamos aqui nos preparando para essa vida após o parto, ao retornarmos à espiritualidade. Então, falemos um pouquinho sobre esse aspecto científico. Os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para fixação das leis que regem esses fenômenos. Eles constituem um meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o espiritual, de características diferentes, mas que não impedem o intercâmbio que sempre houve entre vivos e mortos. O caráter científico decorre ainda das seguintes conclusões de Allan Kardec. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação. Uma ciência só se acha verdadeiramente constituída quando pode verificar por meio da experiência as hipóteses que os fatos lhes sugerem. O Espiritismo tem direito ao nome de ciência porque não se há limitado à simples observação dos fenômenos naturais que revelam a existência da alma durante a encarnação terrena e depois da morte. Todos os processos empregou ele para chegar à demonstração de suas teorias. E pode dizer-se que o magnetismo e a ciência lhe serviram de poderosos auxiliares para afirmar a exatidão dos seus ensinos. Gabriel Delane, em sua obra O Fenômeno Espírita, também salienta o papel científico do Espiritismo quando diz: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e da sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais, impropriamente, têm sido chamados mortos. Allan Kardec pôs fim às superstições em torno da imortalidade da alma, arrancando-a do sobrenatural e do dogma, retificando a sua feição mística, graças à documentação experimental de que a bibliografia espiritual é farta, enriquecendo a ciência espiritualista para esclarecer a ciência atual, ajudando-a na busca da verdade. O Espiritismo afirma não ser a morte mais do que uma grande transição para o despertamento na verdadeira vida, a imortal. Então, ela existe, de fato.
Os espíritos considerados mortos romperam o apavorante silêncio que foram relegados e proclamaram os ensinos do Cristo como fundamentais à vida, bem como a própria imortalidade, restaurando o Evangelho que houvera sido gravemente adulterado. Permitindo-se investigar até a exaustão, os imortais confabularam com as criaturas terrestres, oferecendo-lhes explicações seguras sobre a vida, seus objetivos, os problemas do sofrimento, do destino, do ser humano. A imortalidade, que até então não passava de uma esperança, de uma intuição da alma, de aspiração vaga e incerta, para um estado melhor, de agora em diante, está provada. Bem assim a comunhão dos vivos com aqueles a quem julgavam mortos, que é a sua consequência lógica. Não mais é possível a dúvida. O homem é imortal. Nos identificamos com qual gêmeo? Até aqui, todo mundo vai sair daqui hoje do templo dizendo que é com o segundo, né? Claro, que falava da mamãe, que dizia que eles iam poder andar, etc. Então, a morte é uma mera transformação. Um dos benefícios, e que benefício, que o Espiritismo vem trazendo à humanidade é ensiná-la a morrer. Por que não conseguimos aprender de uma vez por todas que os corpos e as coisas são perecíveis, são transitórias? Por falta de maturidade espiritual, o homem perturba-se, acreditando que somente a existência física é permanente, quando, na verdade, a vida no além é a única, eterna, primitiva, pré-existente. Se os seres humanos discutissem mais os assuntos da vida e da morte com naturalidade, as questões de sobrevivência diminuiriam em muito os caminhos da violência nas trilhas do mundo. Nesse caso, estariam muito mais vinculados ao clima de paz e fraternidade, dada a perspectiva da relatividade e da transitoriedade na qual todos se reconheceriam envolvidos. Esse prisma, esse olhar de que tudo é transitório, na verdade, de que nada é permanente, nos dá essa visão. As coisas perdem a importância, na verdade, né? Nós enxergamos sob um outro aspecto, com um outro olhar, quando nos lembramos da impermanência. Para muitos, as informações dos espíritos endereçadas de uma perspectiva diferente, de lá para cá, parecem contos da carochinha, bem distantes da nossa realidade tangível. A certeza da imortalidade não a podemos dar a ninguém. Mas chegaremos ao dia em que esta certeza será um lugar comum para todos, e nesse dia há de agradecer-se aos que trouxeram pela mediunidade a prova indiscutível da imortalidade. Muitos espíritos dormem um sono profundo, cheio de pesadelos, por longo tempo após a desencarnação, porque passaram a existência física negando a morte, refastelando-se com os prazeres do mundo e opondo-se a uma mudança que é inevitável. Emmanuel afirma que devemos cuidar do corpo como se fosse viver eternamente e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. O que será que ele quer nos dizer? Para resguardar o corpo, para que a gente cuide do nosso corpo, é preciso disciplina na alimentação sadia e o afastamento de todas as drogas que causam dependência e destruição. No entanto, não podemos nos esquecer que a ira mata, tanto quanto a ingestão de substâncias nocivas. Assim, a disciplina e o cuidado com o corpo não incluem apenas o regime de alimentação saudável e dos exercícios físicos adequados, mas, igualmente, impõe o esporte da solidariedade e da fraternidade,
Este está atrelado ao controle e desaparecimento de todo sentimento de cólera, ódio, mágoa e outros sentimentos destrutivos da saúde espiritual. Cuidar da alma, como se ela fosse desencarnar amanhã, é prepará-la a cada dia para a impermanência da existência terrena. Somos usufrutuários dos bens terrenos, mas agimos, na maioria das vezes, como proprietários eternos, donos inquestionáveis dos pedaços de terra e dos patrimônios transitórios. Quanto sofrimento em relação aos bens que somos compelidos a deixar, muitas vezes inesperadamente, para que outros deles usufruam, padecendo anos e anos no Vale das Sombras por não se acomodar à menor ideia de reparti-los. Até as roupas e vestimentas utilizadas na existência estão impregnadas do magnetismo do espírito, atraindo-o e retendo-o muitas vezes entre as paredes do lar, sem que ele tenha forças de subtrair-se a essa influência. Ao contrário, quando a posse é instrumento do bem, edificando a felicidade dos outros é fonte de bem-estar para o espírito que a exercita em qualquer plano onde esteja. A nossa posse, na essência, é a possibilidade de ser útil. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa tal dessa razão, no aspecto filosófico. Então vamos lá. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Quando o homem pergunta, isso que eu vou dizer é repetir, que eu colei da parte da Ritinha, da semana passada, quando ela falou de filosofia. Mas eu vou repetir aqui para vocês. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas o que são. Em verdade, o homem quer justificar-se a si mesmo e ao mundo em que vive, ao qual reage e do qual recebe contínuos impactos. Procura compreender como as coisas e os fatos se ordenam. Em suma, deseja conhecer sempre mais e mais. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo espírito, de seus problemas, da sua origem, da sua destinação. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo das relações dos homens que vivem na Terra com aqueles que já se despediram dela temporariamente, pela morte, estabelecendo as bases desse permanente relacionamento. E demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria e tudo comanda inteligentemente. Quem é? Deus. Deus, eu vou deixar vocês na curiosidade, porque daí a Estelinha, semana que vem, é que vai falar dele para vocês. Estou fazendo a propaganda para a Estela. Definindo as responsabilidades do espírito, quando encarnado, a alma, então, e também do desencarnado, o espiritismo é filosofia. É uma regra moral de vida e comportamento para os seres da criação, dotados de sentimento, razão e consciência. Allan Kardec classifica essa nova doutrina de filosofia espiritualista e enfatiza: falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, e que, portanto, impedindo-se tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia. Atentem agora, no apelo que dirige à razão, ao bom senso.
O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma construa a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os disparates e tolices. Fé sustentada na razão. Toda a dúvida, então, que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que é sincera, ou que não busca malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à fé. A fé cega podia até ter a sua razão de ser, diríamos mesmo a sua necessidade, num certo período da humanidade. Se hoje ela não basta mais para fortalecer a crença, é porque está na natureza da humanidade que assim deve ser. Kardec registra no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo a filosofia da fé raciocinada. Fé, ele diz, fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Antes de tudo, convém considerar que a fé, em muitos casos, é apenas um estado emocional. Não é o resultado de uma experiência vivida ou de noções bem esclarecidas. A doutrina espírita sustenta a necessidade da fé raciocinada. Os racionalistas puros certamente hão de estranhar a posição espírita, pois alguns deles chegam a dizer que a fé e a razão nunca se identificam. São conceitos incompatíveis. Acham, portanto, um despropósito a fé raciocinada, uma vez que a fé, segundo entendem, é a antítese da razão, pois a fé não admite raciocínio. No entanto, a doutrina espírita concilia as duas ideias nos justos termos. A fé raciocinada, justamente a fé inabalável, como diz Allan Kardec, não se confunde com a simples crença que veio pela tradição, como se fosse uma herança dos antepassados, mas nunca se deteve no exame dos fatos ou em ponderações críticas. Fé raciocinada é discernimento constante. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, quando a fé ela é antagônica à razão, é uma fé cega. É onde o verdadeiro, muitas vezes, é o falso. Existe o choque com a razão que produz todo o excesso, os excessos, que produz o fanatismo, que produz os dogmas e que muitas vezes leva à incredulidade. Ao contrário, quando a fé soma com a razão, se alia a ela, nós temos exatamente o que Kardec nos ensinou, que é a fé raciocinada, porque ela se apoia nos fatos e na lógica. Crê-se porque se tem certeza, e só se está certo quando se compreendeu. E vivemos esse momento, né, dessa fé fanática, dessa fé afastadíssima da lógica, da razão, do bom senso. E agora falamos no último aspecto, o aspecto religioso, que trata da fraternidade. E aí uma figura que nos lembra, né, um abraço envolvendo duas crianças que se libertam de qualquer forma de preconceito de cor, status social, enfim. E nos fazem lembrar esse abraço fraterno. Então vamos conversar um pouquinho sobre a fraternidade, na verdade, a importância dela na nossa vida, a importância dela como lei regendo, né, o nosso planeta. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus,
a alma, a vida futura, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não só o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une a fraternidade. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. A Terra deve ser considerada uma escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. A verdade incontestável é que na dor, como na alegria, no trabalho feliz, como na experiência difícil, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade, demonstrando por meio dos fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza. Lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos seus destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. E concluímos, estamos no finalzinho agora. Falha técnica aqui, esqueci de passar os slides. Vocês viram? Mas não faz mal, está aqui o resumo do que a gente estava conversando. E aqui novamente, algumas figuras que nos lembram esse laço da fraternidade. E nós vamos então concluir com Emmanuel, que nos diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Eu peço só mais 2 minutinhos cronometrados de paciência de vocês. Eu iniciei a palestra com uma historinha e queria terminar ela com uma outra historinha. A Fernanda vai ter um pouquinho de paciência, porque ela é minha irmã, né? Não é à toa que ela vai ter essa paciência. A Malu fez a propaganda da FA, né? Eu estou fazendo da Fernanda, né, Malu? Então, vamos lá. É uma historinha que, na verdade, elucida esse sentimento que deve viger em cada um de nós, falando sobre a fraternidade. Talvez vocês também já conheçam. E diz assim: em uma zona montanhosa e deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritado:
Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de tempo. E avançou para adiante em largas passadas. O homem de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente junto ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rapidamente. A chuva gelada caiu pela noite adentro. Mas ele não abandonou aquele ser indefeso. Levava-o junto ao peito. Depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo depressa e só, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos para enfrentar o congelamento. Enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, guardando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao outrem, conseguira chegar, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Nosso ícone de fraternidade, terminamos assim a nossa palestra com um lembrete de Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Que assim seja com a graça de Deus.